Durante a maior parte da história humana, uma das melhores maneiras da realeza mostrar poder era oferecendo um banquete extravagante com comida em abundância. Alguns deles se mostraram trágicos, já outros divertidos e astutos. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 5 banquetes mais ultrajantes da história. Então eu já conto com o teu like e sem mais demora vamos ao vídeo. Festa de Vitélio. As relações grupais romanas se tornaram famosas. Embora certamente houvesse travessuras carnais apresentadas nos banquetes, foi a luxuosa e tosca comida servida que a maioria dos historiadores antigos considerou chocante. No auge do Império Romano, alimentos eram transportados de milhares de quilômetros de distância à mesa dos ricos e degustados com raras safras de vinhos. O imperador superou todos os outros nas refeições de que gostava. Vitélio usou sua posição para elevar a festa a novos níveis de decadência. O historiador Suetônio registra como ele costumava marcar encontros para comer com as pessoas mais ricas da cidade várias vezes ao dia. Cada refeição custaria mais de 400.000 sestércios, a moeda da época. Mas foi um prato inventado por Vitélio que lhe deu um lugar entre os mais incomuns. Um prato no qual eram usados os fígados de peixes, os cérebros de fazões e pavões, com as línguas de flamingos e as entranhas de lampreias, que haviam sido trazidas em navios de guerra até o Mar dos Cárpatos e os Estreitos Espanhóis. Banquete do Regente. Ao longo de sua vida, George IV sempre gostou de luxo. Enquanto ainda era príncipe de Gales, ele conseguiu endividar-se com 630.000 libras, equivalente a 65 milhões de libras em valores atuais. Seu pai, George III, só concordaria em pagar se seu filho se casasse. Infelizmente, George III tornou-se cada vez mais instável, e o príncipe George foi feito regente. Isso deu a ele oportunidade de gastar ainda mais. Lá em 1817, o regente ofereceu uma festa para o grão-duque Nicolau da Rússia. Este banquete foi preparado pelo primeiro chefe superestrela da Europa, Marie-Antoine Carême. O estilo extravagante de Marie-Antoine era exatamente o que o regente queria. O banquete contou com pratos como sopa de arroz, cabeça de um grande esturjão com champanhe, galinha em esparguete, coxas de javali, terrina de cotovias, gelatina de limão invertida, trufas de linho quente e uma pirâmide de camarão. No total, 121 pratos diferentes foram servidos aos convidados, demonstrando apenas uma das muitas extravagâncias do príncipe regente. Festa Manchurran. Às vezes, um único dia não é longo o suficiente para caber todo o buffet que se planeja fazer. A festa Manchurran era tão luxuosa que levou 3 dias para servir todas as comidas. Esse banquete se tornou um símbolo da União Chinesa. Sob o governo do imperador Kangxi, havia uma tensão crescente entre as facções Manchu e Han na nação. Para reuni-los, o imperador decidiu que apenas uma refeição grandiosa poderia acabar com o arranca-rabo. Para o seu 66º aniversário, ele realizou 6 banquetes ao longo de 3 dias, nos quais mais de 300 pratos foram servidos. Entre esses pratos estavam garra de urso com esturjão e coalhada de feijão com cérebros de pássaros. Um dos pratos era a imitação de feto de leopardo. Pratos mais simples apresentavam macaco grelhado. Embora o banquete tenha sido recriado em várias obras cinematográficas, alguns estudiosos questionam se essa festa realmente aconteceu.
O banquete de Cleópatra. Cleópatra VII do Egito foi uma das mulheres mais atraentes de sua época. Espirituosa, educada e sedutora, ela formou relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio. Ser monarca de uma das nações mais ricas da Terra também era atraente, mas talvez tenha sido sua culinária que trouxe todos os homens romanos para seu palácio. O historiador Plutarco registrou que seu avô havia visitado o palácio de Cleópatra e visto suas enormes cozinhas. Quando viu 8 javalis inteiros sendo assados, presumiu que um grande banquete estava sendo preparado. Em vez disso, foi-lhe dito que apenas 12 pessoas estavam jantando. Os javalis eram todos cozidos em horários ligeiramente diferentes para que um estivesse perfeitamente pronto sempre que os convidados se sentassem à mesa. Um banquete era ainda mais caro do que todos os outros. Cleópatra apostou com Marco Antônio que ela poderia gastar 10 milhões de sestércios em uma única refeição. Quando a refeição foi servida, não havia nada de especial. Então Antônio achou que havia ganhado. Mas Cleópatra pediu a sobremesa, uma única taça com vinagre. Cleópatra possuía 2 das pérolas mais perfeitas de todo o mundo, que ela usava como brincos. Ela retirou um da orelha e o dissolveu no vinagre. Então ergueu um brinde a Marco Antônio antes de engoli-lo e ganhar a aposta. Só o valor dessa bebida exótica já era superior ao de qualquer jantar oferecido em toda a história. O vinagre não dissolve facilmente uma pérola, por isso estudiosos acreditam que Cleópatra passou a perna em Marco Antônio, ganhou a aposta e conseguiu ficar com a pérola. Cleópatra teria engolido a pérola junto com o vinagre para entreter seus convidados e seu amante Marco Antônio. A joia provavelmente foi resgatada da maneira que todos estão imaginando. Eita bichinha cachorro da molesta de sabida! Festa no Vaux-le-Vicomte. Voltaire resumiu bem o trágico banquete ocorrido no Château Vaux-le-Vicomte em 17 de agosto de 1661. Em 17 de agosto, às 6 da tarde, Fouquet era o rei da França. Às 2 horas da manhã, não era ninguém. A festa em Vaux-le-Vicomte, a casa palaciana de Fouquet, foi tão magnífica que o rei da França desconfiou que foi paga por Fouquet saqueando o tesouro real. Luís XIV e outras 6.000 pessoas foram convidados para o novo Château de Fouquet e tantas carruagens encheram a estrada que o tráfego ficou congestionado por quilômetros. Na refeição, a maioria dos convidados jantou em prata maciça, enquanto a família real foi servida em pratos de ouro maciço. Os pratos incluíam tortas de carne de pombo, bifes de vitela recheados com iguarias e laranjas importadas. Atores vestidos de faunos e elfos distribuíam diamantes às damas presentes. Fogos de artifício espetaculares abrilhantaram a diversão da festa. O rei Luís estava agora convencido de que Fouquet desviava dinheiro para pagar por tudo aquilo. Dentro de semanas, Fouquet foi detido e encarcerado. Ele passaria o resto de sua vida na prisão. Assim foram alguns dos banquetes mais ultrajantes da história. Do mais trágico ao mais elaborado, todos têm em comum a extravagância sem medidas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nos vemos na próxima história.